Capítulo 25, Trigena, 1975. O Museu de Pesca e Contrabando de Trigena ficava em um pequeno prédio caiado de branco, na extremidade do cais. E embora o aviso escrito à mão na janela da frente deixasse claro o horário de funcionamento, Nell já estava na aldeia havia 3 dias quando finalmente conseguiu avistar uma luz lá dentro. Ela abriu a porta baixa, coberta por uma cortina de renda. Atrás da mesa estava sentada uma mulher bem arrumada, com cabelos castanhos até os ombros. Mais jovem que Leslie, pensou Nell, mas parecendo muito mais velha. A mulher se levantou quando a viu e puxou o pano rendado e uma pilha de papéis em sua direção. Parecia uma criança que fora flagrada fazendo uma travessura. Eu não estava esperando visita, disse olhando por cima dos óculos grandes. Não pareceu muito satisfeita em vê-la. Nell estendeu a mão. Nell Andrews. Ela olhou para a placa sobre a mesa. E você deve ser Robin Martin? Não recebemos muitos visitantes nesta época do ano. Vou procurar a chave. Ela espalhou os papéis sobre a mesa, prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha. Os mostruários estão um pouco empoeirados, disse ela, com um tom de acusação. Mas é por aqui. Nell acompanhou com os olhos o movimento do braço de Robin. Do outro lado da porta de vidro ficava uma pequena sala, que abrigava diversas redes, anzóis e varas. Fotografias em preto e branco penduradas na parede exibiam barcos, tripulações e enseadas locais. Na realidade, falou Nell, estou buscando uma informação. O homem da agência do correio achou que você poderia me ajudar. Meu pai. Perdão? Meu pai é o chefe do correio. Ah, sim, disse Nell. Bem, ele achou que você poderia me ajudar. A informação que estou buscando não tem nada a ver com pesca ou contrabando. Trata-se de história local, história de uma família, para ser mais precisa. A atitude de Robin mudou na mesma hora. Por que você não me falou logo? Eu trabalho aqui no Museu de Pesca para ajudar a comunidade. Mas a história social de Trigena é a minha vida. Veja aqui. Ela mexeu nos papéis sobre sua mesa e entregou um anel. Este é o texto para um folder turístico que ando preparando. Estou terminando um artigo sobre mansões. Tem um editor em Falmouth interessado. Ela consultou seu belo relógio de pulso com pulseira de prata. Seria um prazer conversar com você, mas tenho um compromisso. Por favor, pediu Nell, eu vim de muito longe, não vou tomar muito seu tempo. Se puder dispor de alguns minutos. Robin apertou os lábios e olhou para Nell. Posso fazer melhor do que isso, disse ela com um ar decidido. Posso levar você comigo. Uma espessa camada de neblina chegara junto com a maré cheia e conspirava com o entardecer para branquear a aldeia. À medida que elas subiam pelas ruas estreitas, tudo ganhava um tom acinzentado. A mudança rápida do tempo tinha deixado Robin agitada. Ela caminhava depressa e Nell, apesar de também ter um passo ligeiro, sentiu dificuldade para acompanhá-la. Nell estava curiosa para saber aonde elas estavam indo tão depressa, mas naquela velocidade ficava difícil conversar. As duas chegaram a uma casinha branca no alto da ladeira com uma placa que dizia Chalé da Sardinha. Robin bateu à porta e esperou. Não havia luz lá dentro, e ela ergueu o pulso para checar as horas. Ele ainda não chegou. Sempre pedimos que ele chegue cedo em casa quando há neblina. Quem? Robin olhou para Nell como se tivesse esquecido por um instante que havia outra pessoa com ela. Gump, meu avô, sai todo dia para ver os barcos. Ele foi pescador. Já está aposentado há 20 anos, mas só fica feliz quando sabe quem saiu para pescar e o que apanhou. Nós dizemos a ele para não ficar fora de casa quando começa a neblina, mas ele não obedece. Ela parou e estreitou os olhos para enxergar melhor.
Nell acompanhou seu olhar e viu uma figura no meio do nevoeiro. Gump! Exclamou Robin. Calma, menina, surgiu uma voz do meio do nevoeiro. Ele apareceu, subiu os 3 degraus de concreto e girou a chave da fechadura. Bem, não fiquem aí paradas, tremendo como 2 passarinhos, falou por cima do ombro. Entrem, vamos nos aquecer. No pequeno hall, Robin ajudou o velho a tirar sua capa cheirando a maresia e suas botas pretas de borracha, colocando-as sobre um banquinho de madeira. Você está molhado, Gump, disse ela, passando a mão na camisa xadrez do avô. Vamos vestir uma roupa seca. Não precisa, rebateu o velho, dando um tapinha na mão da neta. Vou me sentar ao lado do fogo e quando você trouxer meu chá já estarei seco. Robin ergueu ligeiramente a sobrancelha ao olhar para Nell, enquanto Gump ia para a sala da frente. Está vendo como ele dá trabalho? Dizia o gesto. Gump tem quase 90 anos, mas se recusa a sair desta casa, sussurrou ela. Um de nós sempre vem cear com ele à noite. Eu venho de segunda a quarta. Ele parece muito bem para 90 anos. A vista dele está começando a falhar e sua audição não é das melhores. Mas ainda insiste em ver se seus rapazes chegaram sãos e salvos ao porto, sem se importar com seus próprios problemas. Deus me livre que aconteça alguma coisa com ele nos meus plantões. Ela espiou pelo vidro, fazendo uma careta quando o avô tropeçou no tapete a caminho da poltrona. Não sei. Quer dizer, você poderia lhe fazer companhia enquanto eu acendo fogo para ferver água? Vou ficar mais tranquila quando ele estiver seco. Atraída pela promessa de finalmente saber alguma coisa sobre sua família, Nell concordaria com qualquer coisa. Ela assentiu. Robin sorriu aliviada e correu atrás do avô. Gump tinha se sentado em sua poltrona de couro marrom, com uma manta sobre as pernas. Por um momento, contemplando a manta, Nell pensou em Liu e nas mantas que ele tinha feito para cada uma das filhas. Imaginou o que a mãe iria pensar sobre a investigação. Se iria entender por que era tão importante reconstruir os primeiros 4 anos de sua vida. Provavelmente não. Liu sempre acreditara que o dever de uma pessoa era lidar da melhor maneira possível com o que o destino lhe havia reservado. Não adiantava ficar imaginando como as coisas poderiam ser, costumava dizer. O que importa é como as coisas são. A teoria funcionava bem para Liu, que sabia quem era, conhecia sua história. Robin se levantou, as chamas tremulavam na lareira. Vou buscar o chá agora, Gump, e começou a preparar o jantar. Enquanto eu estiver na cozinha, minha amiga, ela olhou interrogativamente para Nell. Desculpe. Nell Andrews. Nell vai fazer companhia para você, Gump. Ela está visitando Trigena e tem interesse nas famílias locais. Talvez você possa lhe contar alguma coisa na minha ausência. O velho estendeu as palmas abertas, nas quais uma vida inteira puxando cordas e prendendo anzóis tinha deixado suas marcas. Pode me perguntar qualquer coisa, comentou ele, e eu digo tudo o que sei. Quando Robin desapareceu pela porta, Nell procurou um lugar para se sentar. Instalou-se em uma cadeira verde ao lado do fogo, apreciando o calor que vinha da lareira. Gump ergueu os olhos do cachimbo que estava enchendo de fumo e balançou a cabeça, encorajando-a. Aparentemente era a vez dela. Nell pigarreou e agitou os pés no tapete, imaginando por onde começar. Decidiu que não valia a pena fazer rodeios. Foi diretamente ao assunto. Eu estou interessada na família Monttrachet. Gump riscou um fósforo e tragou com força para acender o cachimbo. Andei perguntando pela aldeia, mas parece que ninguém sabe nada sobre eles. Ah, sabem sim, rebateu ele soltando a fumaça, mas não querem tocar no assunto. Nell ergueu as sobrancelhas. E por quê?
pessoal de Trigena gosta de uma boa conversa, mas somos um bando de supersticiosos. Estamos sempre dispostos a conversar livremente sobre qualquer assunto, mas se você perguntar sobre as coisas que aconteceram lá no alto do penhasco, ninguém vai dizer nada. Eu notei, disse Nell. Isso é porque os Monttrachets eram considerados aristocratas de classe alta? Gump bufou. Eles tinham dinheiro, mas não me fale em classe. Ele se inclinou para a frente. Foi um título pago com o sangue de inocentes. Tudo aconteceu em 1724. Uma tempestade caiu uma tarde, a mais feroz em muitos anos. O farol perdeu o telhado e o novo lampião a óleo apagou, como se fosse a chama de uma vela. A lua estava escondida e a noite era um breu. Ele cerrou os lábios pálidos em volta do cachimbo. Tragou com força, animando-se com a história que estava contando. A maioria dos barcos de pesca já tinha voltado, mas ainda haviam no mar um barco de 2 mastros com uma tripulação estrangeira. A tripulação daquele barco não teve a menor chance. Dizem que as ondas estavam batendo no meio dos penhascos de Sharpstone e o barco foi atirado contra as pedras, desmanchando-se antes de alcançar a enseada. Houve artigos em jornais e uma investigação do governo, mas nunca recuperaram mais do que alguns pedaços de madeira do navio. Puseram a culpa nos mercadores independentes, é claro. Mercadores independentes? Contrabandistas, disse Robin, que tinha surgido com uma bandeja de chá. Mas não foram eles que roubaram a carga do navio, disse Gump. Foi aquela família que fez isso, a família Monttrachet. Nell aceitou a xícara que Robin ofereceu a ela. Os Monttrachets eram contrabandistas? Gump deu uma risada seca e tomou um gole de chá. Eles não eram assim tão dignos. Os contrabandistas se apoderam de algumas mercadorias dos navios que têm problemas, mas ajudam a tripulação a se salvar. O que aconteceu naquela noite na enseada de Blackhurst foi obra de ladrões e assassinos. Eles mataram toda a tripulação, roubaram a carga do navio e bem cedo na manhã seguinte, antes que alguém soubesse o que tinha acontecido, arrastaram a embarcação e os corpos para o mar e os afundaram. Ganharam uma fortuna, caixotes de pérola e marfim, leques da China, joias da Espanha. Nos anos seguintes, Blackhurst passou por uma grande reforma. Robin continuou a história, sentando-se no banquinho de veludo desbotado, onde o avô costumava descansar os pés. Eu acabei de escrever sobre isso no meu artigo As Mansões da Cornualha. E o Sr. Monttrachet recebeu um título de nobreza do rei. É incrível o que alguns presentes bem escolhidos podem fazer. Nell se remexeu na cadeira desconfortável. Agora não era hora de mencionar que aqueles ladrões e assassinos eram seus antepassados. E pensar que eles se deram bem com isso. Robin olhou para Gump, que pigarreou. Bem, resmungou ele, eu não diria isso. Nell olhou para os dois confusa. Existem castigos piores do que os determinados pela lei. Preste atenção nas minhas palavras. Há castigos piores. Gump suspirou. Depois do que aconteceu na enseada, a família se tornou amaldiçoada, todos eles. Nell se recostou no assento da cadeira desapontada. Uma maldição. Bem na hora em que ela achava que ia conseguir alguma informação. Conte a ela sobre o navio, Gump, disse Robin, parecendo perceber a decepção de Nell. O navio preto. Satisfeito com a oportunidade, Gump ergueu um pouco a voz. A família pode ter afundado aquele navio, mas não se livrou dele, não por muito tempo. Ele ainda aparece de vez em quando no horizonte, geralmente antes ou depois de uma tempestade. Uma grande escuna preta, um navio fantasma espreitando a enseada, assombrando os descendentes daqueles criminosos. O senhor já viu o navio? O velho balançou a cabeça em negativa. Achei que tinha visto uma vez, mas estava enganado, graças a Deus. Ele se inclinou para a frente.
É um mau vento que faz aparecer aquele navio. Dizem que a pessoa que o avista paga uma penitência pela tragédia. Se você ouvir, ele também verá você. E tudo o que sei é que aqueles que admitem que ouviram atraem desgraças terríveis. O nome da escuna era Jaguar, mas aqui nós a chamamos de Blackhurst. Mansão Blackhurst, disse Nell. Acho que não é uma coincidência, certo? Ela é esperta, afirmou Gump para Robin, sorrindo com o cachimbo pendurado na boca, bem esperta. E algumas pessoas concordariam com a teoria de que foi daí que a propriedade ganhou seu nome. O senhor não concorda? Sempre achei que tinha mais a ver com a grande rocha negra que existe na enseada de Blackhurst. Sabe, existe uma passagem ali. Ela ia da enseada até um ponto qualquer da propriedade e de volta até a aldeia. Era uma bênção para os contrabandistas, mas era também uma passagem muito imprevisível. Havia algumas coisas nos ângulos e no formato do túnel. Se a maré enchesse mais do que o esperado, um homem no interior da caverna teria pouca chance de escapar. Aquela rocha foi o caixão de muitos homens. Se você olhar da propriedade para a praia, irá vê-la, uma coisa monstruosa. Nell balançou a cabeça. Ainda não vi a enseada. Tentei visitar a casa outro dia, mas o portão estava trancado. Vou voltar amanhã e deixar uma carta de apresentação na caixa do correio. Espero que os donos me deixem dar uma olhada. Sabe como eles são? Gente nova, disse Robin, forasteiros. Estão falando em transformar aquilo em um hotel. Ela se inclinou para a frente. Dizem que a moça é escritora. Ela é muito sofisticada e os livros são bem usados. Robin olhou para o avô e enrubesceu. Não que eu os tenha lido. Eu vi parte da propriedade anunciada na imobiliária da cidade, disse Nell. Tem uma casa chamada Chalé do Penhasco à venda. Gump riu secamente. E vai ficar à venda para sempre. Ninguém vai ser tolo o bastante para comprá-la. É preciso mais do que uma camada de tinta para livrar aquele lugar de toda a desgraça de que ele foi palco. Que tipo de desgraça? Gump, que até aqui tinha contado a história com muita animação, ficou de repente em silêncio, matutando sobre a pergunta. Seu olhar ficou sombrio. Aquele lugar deveria ter sido queimado há muito tempo. Coisas terríveis aconteceram lá. Que tipo de coisas? Não queira saber, respondeu ele com os lábios tremendo. Acredito no que estou dizendo. Existem lugares que não melhoram com uma simples reforma. Eu não tinha a intenção de comprar a casa, afirmou Nell, surpresa com a veemência dele. Só pensei que era uma maneira de dar uma olhada na propriedade. Você não precisa atravessar a propriedade Blackhurst para ver a enseada. Pode vê-la do alto do penhasco. Ele ergueu o cachimbo na direção da costa. Pegue o caminho que sai da aldeia e rodeia a ribanceira e olhe na direção de Sharpston. A enseada fica logo abaixo. É a enseada mais bonita da Cornualha, exceto por aquela rocha enorme. Não há nenhum sinal do sangue que foi espalhado na praia tempos atrás. O cheiro de carne e temperos estava forte, e Robin foi buscar pratos e colheres na cozinha. Você fica para jantar, não é, Nell? É claro que ela vai ficar, disse Gump, recostando-se na cadeira. Não pode ir embora numa noite como esta, escura como um breu. O ensopado estava delicioso e Nell aceitou sem muita relutância. Um segundo prato. Depois Robin pediu licença para ir lavar a louça e Nell e Gump ficaram sozinhos novamente. A sala já estava quente e o rosto dele ficara vermelho. Ele percebeu que ela o observava e balançou a cabeça com simpatia. A companhia de William Martin era agradável, em sua sala de estar aconchegante. Este é o poder de um contador de histórias, pensou Nell. Ele tinha uma capacidade tal de prender a atenção que o resto do ambiente parecia desaparecer. E William Martin era um contador de histórias nato, sem dúvida alguma. Mas até que ponto se podia acreditar nas suas histórias? Era outra questão. Tinha o dom óbvio de transformar palha em ouro. No entanto, talvez fosse a única pessoa que vivera naqueles anos que lhe interessavam.
Eu gostaria de saber, recomeçou ela, com o fogo aquecendo agradavelmente a lateral de seu corpo. Se, quando o senhor era mais jovem, conheceu Eliza Makepeace. Ela era uma escritora, pupila de Linus e Adeline Monttrachet. Houve uma pausa perceptível, a voz de William soou abafada. Todo mundo conhecia Eliza Makepeace. Nell prendeu a respiração. Finalmente. O senhor sabe o que aconteceu com ela? Perguntou depressa. Quer dizer, no fim? Ele balançou a cabeça. Isso eu não sei. O homem ficara reticente, assumindo uma postura reservada que não apresentara até então. Embora as implicações disso fizessem o coração de Nell encher-se de esperança. Soube que teria que ser muito cuidadosa, não queria que ele se fechasse completamente. E sobre antes, quando ela morava em Blackhurst, o senhor pode me contar alguma coisa? Eu falei que a conhecia, mas não tive oportunidade de conhecê-la tão bem. Não era bem-vindo na mansão. As pessoas que cuidavam da casa não iriam gostar disso. Nell insistiu. Pelo que descobri, Eliza foi vista pela última vez em Londres em 1913. Ela estava com uma garotinha, Ivory Walker, que tinha 4 anos na época, filha de Rosie Monttrachet. O senhor consegue pensar em algum motivo para Eliza planejar uma viagem para a Austrália com a filha de outra pessoa? Não. O senhor tem ideia da razão pela qual a família Monttrachet contou às pessoas que a neta estava morta quando na verdade ela estava bem viva? Não, respondeu em tom seco. Então o senhor sabe que Ivory estava viva apesar da informação em contrário? O fogo crepitou. Eu não sei porque isso não é verdade. Aquela criança morreu de escarlatina. Sim, sei que espalharam essa notícia na época. O rosto de Nell estava quente, sua cabeça latejava. Mas também sei que não é verdade. Como pode saber uma coisa dessas? Porque eu era aquela criança. A voz de Nell falhou. Cheguei à Austrália quando tinha 4 anos. Fui colocada em um navio por Eliza Makepeace, quando todo mundo pensava que eu estava morta. E ninguém consegue me dizer por quê. O rosto de William foi tomado por uma expressão difícil de interpretar. Parecia prestes a responder, mas não fez. Em vez disso, ele se levantou, espreguiçou os braços, estufando a barriga. Estou cansado. Está na hora de me recolher. Ele chamou. Robin! E mais alto. Robin! Sim, Gump. Robin veio da cozinha com um pano de prato na mão. O que foi? Vou me deitar. Ele se dirigiu para a escada estreita que ficava no fundo da sala. Não quer outra xícara de chá? Estamos nos divertindo tanto. William pôs a mão no ombro de Robin ao passar por ela. Feche bem a porta quando sair, meu bem. Não queremos que a neblina entre na casa. Robin arregalou os olhos surpresa. Nell pegou o casaco. Acho que já vou. Sinto muito, disse Robin. Não sei o que deu nele. Ele é velho, fica cansado com facilidade. É claro. Nell abotoou o casaco. Sabia que devia pedir desculpas, que tinha deixado Gump nervoso, mas não conseguiu. A decepção deixou um gosto amargo em sua garganta. Obrigada pelo seu tempo, conseguiu dizer saindo para a noite úmida. Nell olhou para trás quando chegou ao final da ladeira e viu que Robin ainda a observava. Ergueu o braço, respondendo ao aceno de Robin. William Martin podia ser velho e estar cansado, mas não saíra da sala tão repentinamente apenas por isso. Nell sabia. Tinha guardado seu doloroso segredo por muito tempo e era capaz de identificar um companheiro de infortúnio. William sabia mais do que estava dizendo, e a necessidade que Nell sentia de descobrir a verdade era maior do que seu respeito pela privacidade dele. Ela comprimiu os lábios e baixou a cabeça para se proteger do frio. Estava decidida a convencê-lo a contar tudo.